Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação no livro de Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Disse o homem: Fadiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Em algumas Bíblias, diz que são palavras de Agur, que significa o recolhedor, e é identificado também como Salomão. Salomão considera não ser especial e nem tendo a sabedoria que Deus lhe deu. Entende que Deus dá, não vem propriamente do homem, seja o que for, é Deus que dá. Nós só devemos, sim, aprender e saber como lidar com isso. O versículo 4 diz assim: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes? Essa sequência de perguntas só tem uma resposta. Deus, soberano em todas as coisas. Ninguém é capaz de penetrar as profundezas da natureza e caminhos de Deus. O versículo 5 nos diz assim: Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Toda palavra de Deus é pura. A Bíblia. Quem confia e a segue estará seguro como quem protegido nas tempestades. Não digo da tempestade, mas nas tempestades. Porque como Daniel, Deus o livrou, o protegeu na cova dos leões, e não da cova do leão, de ir para a cova. Nós passamos por dificuldades, mas o Senhor não deixa faltar o que de fato precisamos e não o que queremos. Por isso vamos dar graça em tudo. Devemos ser agradecidos cada vez que abrimos os olhos e cada vez que vamos fechá-lo também para dormir à noite. Agradecer sempre a Deus. O versículo 6 nos diz assim: Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Isso aqui é uma advertência. Lá no livro de Apocalipse, o capítulo 22, o versículo 18 e 19 diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus, testifico, quer dizer, eu dou testemunho. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha como é sério nós falarmos da palavra de Deus e não falarmos o que realmente está dizendo o Senhor. Tirarmos de nós mesmos. E no versículo 19 ele diz: E se alguém tirar, então tem aqui para quem acrescentar ou quem tirar também. Qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Mais grave ainda, a segunda morte, que é o destino eterno de quem rejeita a Cristo. Porque se você tira ou coloca coisas a mais na palavra de Deus e não segue a Cristo como deve, como está ensinando, é a morte certa, a morte eterna.
que são os que praticam tais coisas, principalmente, e leva muitas pessoas junto com eles. Nós temos quem nos detalhou a Bíblia, organizou a Bíblia até então, como está hoje em nossas mãos, teve essa responsabilidade. Assim nós esperamos. Mas também, se não teve, não é culpa nossa. O que nós devemos fazer é confiar e crer no que está na palavra e praticar também. Agora, Deus vai nos ensinar, através do Espírito Santo que está em nós, se estamos realmente corretos em fazer a vontade de Deus ou não. Ele bate um sininho dentro de nós que nos fala. E o versículo 7 de Provérbios 30 diz assim: 2 coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que não suceda que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus, a sua palavra, e pedir o que nos é necessário. Se Deus, que nos conhece, sabe se dá a mais do que pensamos ou queremos, é Ele que nos conhece e Ele é que sabe se vai nos dar ou não. O versículo 10 nos diz assim: não calunieis o servo diante de meu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Quer dizer, todo pecado será revelado. Não há necessidade de ficarmos acusando ninguém. Só devemos orar e Deus vai revelar qual é o pecado e o que aconteceu. O versículo 11 nos diz assim: há aqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há aqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados a sua imundície. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espada e cujos queixas são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Retrata os tipos de homens perversos: o desrespeitoso, principalmente com seus pais, o hipócrita, os que se acham os melhores como os orgulhosos, e os gananciosos, que tiram até de quem não tem. O versículo 15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Sanguessuga, todos conhecem, ela suga o sangue até 3 e 10 vezes o seu tamanho. Então ela incha, de tanto sangue que ela suga, ela incha de 3 a 10 vezes o seu tamanho antes de largar a sua vítima. E elas têm um método anestésico para que não sejam notadas. E quando tiram a quantidade desejada, é só assim que solta a vítima. Muitos homens fazem isso com outros homens, As pessoas com outras pessoas. Sugam até ela não ter mais. Então vamos tomar cuidado com isso. O versículo 16 nos diz: a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. A sepultura, sempre pronta a receber corpos sem vida. Madre estéril é que não há vida. A terra nunca está satisfeita. Não importa o quanto cai de água, logo está sempre seca.
fogo queima tudo que vê pela frente, nunca se satisfaz. E nos versículos 15 e 16, mostra como de fato nós somos a sanguessuga, né? Que é o que diz aqui. Por isso, a necessidade de estarmos sempre na condição que Deus nos coloca. O versículo 17 nos diz: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pistões da águia serão comidos. Essa zombaria, desprezo e desobediência, principalmente, nos levará à morte, podendo ser alimento para aves. O versículo 18 e 19 nos diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que não entendo. O rastro da águia do céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar, no meio do mar, e o caminho dos homens com uma donzela. Coisas que não deixam rastro. A águia no céu, ela voa e não deixa rastro. A cobra na penha ou rocha, né? Também. O navio no mar, ele também não deixa rastro. E o homem com uma donzela faz tudo escondido sem querer deixar rastro. Este é o homem quando faz o que não deve, pensa que não deixou rastro, indício do que fez. Mas Deus está vendo todas as coisas. E o versículo 20 nos diz assim: tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Como a mulher adúltera, ela pode estar prejudicando muito uma ou mais vidas. Deixa um rastro de destruição, aparentemente sem consequências. Porque uma mulher adúltera, ela pode destruir não só com quem ela está adulterando, mas com quem essa pessoa convive, vive. Vamos pensar bem nisso e obedecer a palavra do Senhor. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus.